Boa noite, irmãos. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos também a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda, o lar agradece. Então, mais um recadinho, tá? Os estudos da doutrina espírita iniciaram no dia 9 de março, para jovens de 12 a 17 anos, iniciantes e todos os demais grupos. Então, quem quiser estudar conosco, na tarde, na segunda tarde, é às 13h30, à noite, 19h30. E no sábado, começa agora neste sábado, às 16h. Então, as informações, para quem precisar, é comigo, com a Neuza, com a Júlia e com o Juarez. Também temos a evangelização infantil. Tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Vamos plantar a semente do cristianismo. As crianças para o estudo são de 7 a 12 anos, também iniciam nesse sábado agora, dia 14 de março, na Sala das Crianças. Então agora eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês. Capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Escândalos, se a mão de vocês é motivo de escândalo, cortem-na. Item 11. Jesus disse: aquele que escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e a lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que eles aconteçam, mas ai daquele por cuja mão o escândalo vem. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual, não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem-no para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só, do que ter os dois e serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que, lá no céu, seus espíritos protetores veem sem cessar a face de meu Pai que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que estava perdido. Mateus, capítulo 18, itens 6 a 11. E que assim seja. Vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração, para que sejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos
de Jesus Cristo, e que assim seja. Passa a palavra agora então ao palestrante da noite, o nosso irmão Júlio César. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Luz, de Amor. E hoje nós vamos fazer uma explanação da parte introdutória do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E caiu para nós essa noite as notas históricas. E ela fala um pouco sobre a questão do contexto, das palavras que Jesus usou. E por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes ao alguém relatar, alguém reescrever, eles escrevem como se estivessem naquele momento, pelo conhecimento que eles têm naquele momento e pela época que eles estão vivendo. Então isso nos influencia muito. E sabermos o que Jesus quis dizer naquela época é importante, porque era o que acontecia lá, e o que ele queria dizer se tinha mais a ver com aquele povo. Então, dentro dessas notas, ele nos traz alguns esclarecimentos do que eram, principalmente alguns grupos que existiam naquela época. E eu não canso de falar de uma das grandes notas históricas que a gente tem, e eu, por muito tempo, eu também tentava imaginar o que era aquilo, imaginava de maneira errônea, até por pensar de maneira infantil ainda, que é a a frase dele que diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí a gente ficava parado pensando na agulha, a passagem de passarinha, e aí tentando imaginar um camelo passar pelaquilo. Mas na verdade, dentro do contexto histórico, não. Camelo era então, na época de Jesus, uma linha. E ela era feita de pelo de camelo. E por ser muito grossa e dura, era difícil de fazer a passagem. Até hoje, quando a gente vai passar uma linha que é um pouco mais grossa numa agulha, dependendo da agulha a gente tem um certo sofrimento, né? É difícil. Você dá aquela tradicional lambidinha para ver se consegue. Então o contexto dessa época era esse. Mas por muito tempo eu imaginei como seria difícil um rico, tentando imaginar que um camelo passaria no buraco de uma agulha. Então, dentro desse contexto, nós começamos com os samaritanos, na época, que quando as 12 tribos de Judá se separaram, os samaritanos se retiraram. E eles tiveram a cidade de Samaria várias e várias vezes, foi destruída, reconstruída, e eles aderiram aos conceitos ideológicos da igreja daquela época. Eles aceitavam somente uma coisa, o Pentateuco, que eram os livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Deuterônio, Números e, se não me engano, Romanos. Salvo engano. Então eles não aceitavam os outros cultos exteriores que os judeus praticavam. E eles eram odiados naquela época por todos. Todos os outros judeus não gostavam deles. E eles estavam em constante guerra com os reis de Judá. Tanto é que quando perguntam a Jesus quem seria o próximo deles, Jesus faz a parábola do bom samaritano. E o que ele fala durante essa parábola? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. E foi roubado, foi ferido e ficou caído na estrada. Então desce um sacerdote de Jerusalém também. Ele vê o homem ferido. E o que ele faz? Ele se retira e passa como se não tivesse visto. Depois vem um levita. Também olha o homem caído, faz de conta, sai de ladinho e deixa o homem ali. E quem Jesus põe nessa parábola? Um samaritano. E ele já usou o samaritano exatamente porque todos os outros não gostavam deles. Então o homem para, levanta aquele homem que está ali caído, coloca bandagens. Não, primeiro ele derrama óleo e vinho em suas feridas, põe bandagens e leva até uma estalagem. Ele faz isso exatamente para dar o exemplo que a bondade ele pode estar em qualquer lugar. Ela não se encontra somente entre aqueles que acham ser escolhidos. E era exatamente o que os outros povos achavam, que os samaritanos, por não cultuarem da mesma maneira deles,
eram chamados heréticos, por não praticarem o resto dos cultos. Eles não tinham templo, então eles não iam até Jerusalém para praticar as consagrações. Eles oravam somente nas sinagogas. Então, quando a gente fala em contexto, esses eram samaritanos. E por que ele foi usado? Hoje a gente fala no bom samaritano, exatamente por causa dessa parábola de Jesus. Depois, dentro disso, nós temos também uma seita que foi criada antes de Jesus, que é os nazarenos. E muita gente ainda traz como nazarenos, sendo aqueles que vieram depois de Jesus, por ter sido criado também, foram chamados todos os discípulos, ou os que seguiam a Cristo como nazarenos, por ser Jesus ter nascido em Nazaré. Mas a seita dos nazarenos ela é um pouco mais antiga. Eles praticavam o celibato, eles deixavam os cabelos crescerem, e dentro dessa seita tiveram alguns grandes que você deve conhecer: Sansão, o profeta Samuel e o próprio João Batista era também nazareno. Então esse nome, antes mesmo de o advento do Cristo e o nascimento dele, já existia essa seita. Então os nazarenos eram um pouco mais antigos que ele. Eles eram praticantes do celibato, como eu já disse, e eles adivinham também de uma seita chamada ebionistas. E eles esses ebionistas misturavam um pouco da fé cristã, dos dogmas cristãos, com um pouco da lei mosaica. Então eles faziam meio que uma mistura de tudo. Eles também faziam as mesmas cultuações dos nazarenos. Em seguida nós falamos sobre publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos da época. Eram mal vistos principalmente pelos judeus, que dentre todas as coisas que aconteceu com os judeus, a pior coisa para eles era ter que pagar imposto para Roma. Até porque para eles a questão do dízimo e outras coisas, esse imposto ficava fora da lei deles. Então eles travaram muitas e muitas batalhas por causa disso. Tanto é que existiu um outro Judas, que ele ganhou o apelido de Ogliotea, porque era chamado martelo, e ele travou muitas guerras para tentar acabar com essa cobrança, porque eles não aceitavam a cobrança do imposto. E dentro desses publicanos existia uma classe menor que era chamada passageiros, que era o pessoal que ficava mais na entrada das cidades. Eles faziam cobrança de entradas, tão detestados quanto os publicanos. Aliás, na época, até como hoje, ninguém gosta de pagar imposto, né? Falou em imposto, o pessoal começa a enrugar a testa. Mas, como qualquer época, a gente tem que viver sobre as leis dos homens. Então, a questão do pagamento de imposto, sendo justo ou injusto, ele tem que ser feito. Criações nossas, as quais a gente tem que seguir. Para isso existem regras sociais, né? Assim como eles nessa época. Também tem uma parte que diz: dai a César o que é de César. Sim, mas isso já é... E é mais adiante. Sim, é bem mais adiante também. Só que a questão do dai a César o que é de César, ele já não tinha muito a ver com Tinha a ver com a questão do imposto até, mas era mais uma jogada política dos fariseus. Era uma tentação que eles tentaram fazer para que Cristo ficasse contra os romanos. Então eles chegam, já conhecendo isso, eles chegam e perguntam a Jesus se era lícito deles pagarem o imposto. E Jesus, já conhecendo os corações dos homens, sabendo da malícia deles, ele já traz isso à tona. Ele pede a um deles que, se tivesse uma moeda, um denário. Então ele pega o denário e mostra para ele. Que figura é que está nesse denário? A de César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus sempre procurou fazer essas coisas porque ele sempre procurou falar pelo Espírito que vivifica.
e nunca pela palavra que mata. E quando nós falamos de espírito que vivifica, nós estamos falando do espírito imortal que nós temos, que vai trazer sempre junto com ele todos esses conhecimentos. Eles estão agregados em nós hoje, nós não lembramos, mas estão aí dentro. E a palavra que mata é a palavra do homem que acaba corrompendo os outros. E muitas dessas criações que a gente vê ao longo dos séculos, as pessoas, em questão de contexto, toda vez que um rei queria criar alguma lei ou fazer algum decreto, por incrível que pareça, ele tinha uma iluminação divina. Então, toda vez que ele queria aumentar imposto, criar alguma coisa que ele precisasse da ajuda do povo, aparecia uma iluminação. Tanto é que a própria introdução das igrejas na época de Roma, a criação das igrejas em Roma foi também de um imperador, que teve uma visão do Cristo crucificado durante uma batalha, eles não sabiam se iam ganhar a batalha, e ele teve essa visão e no coração dele ele sentiu que venceria a batalha. E após essa grandiosa batalha que teve, que eles acabaram por vencer, a mãe dele resolve começar a criação da igreja romana. Então muitas vezes eles utilizam da fé para prorrogar algumas coisas, boas, ruins, tudo depende de nós também, porque normalmente o que a gente diria é que cada povo tem o governante que merece, e realmente isso é real porque nós escolhemos eles. Se estamos em dificuldades, são escolhas, são nossas escolhas. Depois dos passageiros, que eram esses, e que o pessoal não gostava, e até eram tidos como pessoas de má vida, naquela época era muitas vezes uma das piores ofensas que podia ter naquela época, era a pessoa passar por uma pessoa que ela não gostasse, virar o rosto, falar raca e cuspir no chão. E Jesus condenava isso, era uma prática da época. E muitos faziam isso quando encontravam um publicano ou um passageiro. Mas também existiam pessoas honestas dentro disso aí. E muitos não tão honestos fizeram fortuna também com a cobrança de impostos. Como eles já iam sofrer realmente represálias do seu próprio povo, eles aproveitavam para cobrar um pouquinho mais. Ficasse devendo, eles chegavam lá e te cobravam um pouco mais e isso ia para o cofrinho. Então por isso que eles eram detestados, porque eles tinham ainda, além disso, uma vida melhor que a da maioria. Tinham a proteção de Roma e mais uma vida, digamos assim, monetariamente boa, mas como convivência social ela era muito ruim. Tanto é que tem numa passagem daquela série da Prime, não sei se alguém assiste, The Chosen, Os Escolhidos, que Mateus, ele tinha que ir trabalhar escondido. Ele pagava para levarem ele até o serviço, porque todos os judeus detestavam ele, até mesmo o pai e a mãe, por ele ser um publicano. Então isso rompia até mesmo famílias, laços familiares. E quem se desse com um publicano também era mal visto, por andar com uma pessoa de má vida. Então vocês imaginem, aqueles amigos hoje que a gente tem que não eram muito bons, é mais ou menos isso. As pessoas às vezes dizem, né? Me diga com quem andas e te direi quem tu és. Mas na verdade não são bem assim. A gente pode às vezes estar andando com alguém não tão bom moralmente assim, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se envolver. E a gente está aqui para ajudar. A gente não tendo a mesma conduta dessa pessoa, estamos tranquilos. Auxiliar, a gente tem que auxiliar todo e qualquer um, por pior que a pessoa seja. Isso foi o que Jesus traz já desde essa época, ele nos traz esse contexto. E não tão, ele usa, como eu já falei para vocês agora ainda há pouco, o samaritano. Ele usa o samaritano como exemplo.
Depois nós temos os escribas, que eram os auxiliares dos reis de Judá na época. Essa designação era dada a esses secretários e também a alguns intendentes do exército judeu. Eles tinham tudo isso aí e posteriormente escriba passou a ser também doutor da lei. Aí eles ficam com a mesma nomenclatura de fariseu. Os fariseus eram os doutores da lei, eles podiam ensinar nas sinagogas, eles podiam fazer isso, dar ensinamentos nas sinagogas. As sinagogas eram templos que existiam naquela época, semelhante, diríamos assim, a igrejas, dado aonde eles podiam, eram ler nas escrituras, eles haviam os ensinamentos, e os escribas e os doutores da lei, o que eles faziam? Eles interpretavam elas e ensinavam ao povo. Mas o grande problema, tanto dos fariseus ou escribas, era um só: a questão do orgulho. Eles falavam em Deus, estudavam as escrituras, mas por trás dessa casca toda havia todo um orgulho, toda uma ganância. Eles utilizavam a religião nessa época mais para vencer na vida do que propriamente fazer algo de divino, ou ensinar, passar ensinamentos para as pessoas. Tanto é que a gente pergunta às vezes, por que Jesus foi morto? Jesus foi morto por eles, pelos próprios fariseus, que não aceitavam perder a posição deles da época. Eles tramaram, eles fizeram várias armadilhas até conseguir que isso não acontecesse. Tanto é que quando chega na crucificação, que eles chegam lá e perguntam quem eles gostariam que fosse libertado, Jesus ou Barrabás, os fariseus são os primeiros a incitarem o povo a pedir por Barrabás. Então eles não aceitavam a perda de poder deles, não por pensamento simples, porque Jesus ensinava o que? As coisas que vinham do coração. E eles acreditavam que tudo tinha que ter, a fé tinha que ser depositada somente nas escrituras. O que estava na escritura é o que era válido. E Jesus combateu tanto essas pessoas, que foi o que eles mais combateu foram os fariseus, exatamente por isso, pelo orgulho, pela ganância, pelo coração endurecido, porque eles não conseguiam enxergar os que estavam abaixo deles como semelhantes. Não conseguiam fazer isso. Tem um diálogo de Nicodemos com Jesus, já na parte espiritual, que Nicodemos pergunta a ele: mas Senhor, andaste com prostitutas, com ladrões, com gente de má vida, com pessoas que nem sequer fazem parte do nosso culto, e o Senhor trata melhor eles do que o seu próprio povo. O Senhor trata eles melhor que o seu próprio povo. E Jesus repudia. Eram ladrões, prostitutas, pessoas de má vida, mas já dentro do coração já tinha uma semente preparada para aceitar o Evangelho e as coisas de Deus. Ao passo que os fariseus endurecidos, arrogantes, orgulhosos, não conseguiam ver isso. Não conseguiam ver a simplicidade das coisas de Deus nas outras pessoas. O orgulho cegava de uma maneira que eles só conseguiam olhar praticamente para o próprio umbigo. Então a vinda do Cristo, quando ele fala, eu vim não para destruir a lei, mas sim para fazer com que ela se cumpra, é exatamente isso, era a lei de amor. Que essas pessoas já não conseguiam, cegas de poder, elas só queriam que cultuassem. O que muito ainda acontece hoje, a questão de ter mais adeptos, é aumentar o rebanho. É somente aumentar o rebanho. Mas o que a gente quer, e o Espiritismo nos traz